Fala pessoal, bora trocar uma ideia sobre Joe Hill, o filho do Stephen King? Chega mais! Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books. Hoje eu tô aqui para fazer mais uma resenha de livro, mas antes o pessoal me questiona muito se eu só bebo destilados ou se eu tomo vinho, que é o que tá aparecendo aqui normalmente no canal, e muitos me perguntam se eu não gosto de tomar uma boa cerveja. E sim, eu adoro tomar cerveja, tá? Inclusive eu tô aproveitando esse verão que fez aqui fora de época no Rio Grande do Sul essa semana para tomar uma Heineken bem gelada, tá? E sim, a Heineken é a melhor cerveja que se encontra hoje no Brasil, tá? Nenhuma se compara à Heineken. Algumas outras marcas são competentes no que se propõe, mas nenhuma bate essa daqui, tá? Então é ela que vai me acompanhar na resenha. E hoje o nosso papo é sobre Joe Hillstrom King, ou então simplesmente Joe Hill, ou como muitos conhecem, o filho do mestre Stephen King. Mas será que o Joe Hill, ele sai da sombra do pai? Ou ele ganhou fama realmente por ser filho do mestre do horror? Vamos trocar uma ideia sobre, porque eu li minha primeira obra de Joe Hill esse ano, e foi Tempo Estranho, e eu quero falar sobre. Bom, a primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui é que Tempo Estranho é um livro de contos. Na verdade, nem contos, eu diria que se encaixam mais em novelas, né? Que seriam pequenos romances. Porque contos, existe uma delimitação no mercado, por assim dizer, que contos seriam até 7.500 palavras. E novelas seriam entre 7.500 até 40.000 palavras, quando ali já ultrapassaria para um romance mesmo, né? Então aqui são novelas, são 4 novelas que compõem essa obra, com um pouco mais de 400 páginas, e eu vou trocar uma ideia rápida sobre cada uma dessas obras e depois fazer um balanço geral do livro como um todo, tá? E tem bastante ponto de debate aqui que dá para trocar ideia e se aprofundar sobre. Bom pessoal, e o Joe Hill, ele ganhou fama, mesmo não utilizando do sobrenome King, né, que poderia facilitar e pavimentar o caminho dele dentro da escrita, e eu tiro o chapéu para ele nessa escolha, tá? O Joe Hill, ele é, de fato, assim, um autor competente, ele não tá à sombra do pai, ele não faz sucesso por ser filho de quem ele é, tá? Ele cavou o espaço dele dentro da literatura, e não só na literatura, né? Porque a gente vê, assim como o Stephen King, o Joe Hill transcendendo para outras mídias. Então a gente tem séries adaptadas, filmes adaptados de suas obras, então assim, ele construiu realmente o nome dele e solidificou no mercado, tá? Hoje tem muitos que defendem, já pelo que eu pesquisei, que ele tá escrevendo ultimamente melhor do que o próprio pai. Então assim, abre já um ponto de discussão aí. Atualmente, Stephen King ou Joe Hill? Bom, vamos lá. O primeiro conto desse livro, ele se chama Instantâneo, tá? E vocês vão ver aqui a imagem de uma Polaroid, tá? E em Instantâneo a gente vai acompanhar a história de um garoto contando uma história dele de infância que ele viveu, e ele narra a história de uma tia que cuidava dele, né? Era uma empregada da família contratada para cuidar dele durante a infância, e já depois, um pouco mais crescido, quando essa tia já não frequenta mais a casa dele, ele acaba se deparando com ela perdida na rua, e ela tá ali passando por um momento de confusão, né? Ela não sabe direito quem ela é, ela não sabe direito onde ela tá, ele ajuda ela, leva ela para casa, e ali começa já a investigação por parte do menino, porque essa senhora, ela fica falando que ela tem medo, ela mostra um verdadeiro pavor de um homem que, segundo ela, fotografa ela com uma câmera. Ela dá a entender que ele está roubando as memórias dela com essas fotografias. E aí começa essa investigação quando o caminho desse garoto se cruza com um homem que tem uma Polaroid e é muito esquisito, tá? E aí a gente vai entrar nessa loucura de, será que a mulher, ela tá com Alzheimer e tá tendo delírios? Será que de fato existe uma câmera que rouba a memória das pessoas? Será que o guri não tá também fantasiando algo de infância dentro da cabeça dele? Sabe, tem todos uns questionamentos de, será que realmente essa trama é verdadeira ou a gente está enlouquecendo e acompanhando a loucura destes personagens, tá? E em Instantâneo eu acho uma boa porta de entrada para essa coletânea, tá? Foi um conto leve de ser lido, embora ele trate de algumas passagens delicadas. Eu fico imaginando que para quem vivenciou
situações semelhantes às que são descritas aqui na obra, deve ter algumas passagens um pouco marcantes, sabe? Mas eu achei a trama fluida, eu achei os personagens bem desenvolvidos e eu achei que tudo se encaixou dentro do proposto, tá? Sabe? Não ficou nenhuma ponta solta e melhor do que isso, a novela ela se encerra muito bem, no meu ponto de vista, tá? Então foi uma belíssima porta de entrada para abrir essa coletânea como um todo e jogou minha expectativa mais para cima. Se eu entrei meio sem saber o que eu estava esperando e não sabendo aonde eu estava pisando de fato, Instantâneo me trouxe um certo alívio e esperança pelo que viria pela frente. Bom, pessoal, aí a gente entra, acho que na pérola dessa coletânea, no melhor conto do livro, sem sombra de dúvidas, ou na melhor novela, como vocês gostarem de classificar, que é Carregado. Vocês estão vendo aqui a arte de abertura. E em Carregado, a gente vai acompanhar majoritariamente a história da Aisha, né? E aí a gente vai acompanhar de início ela ainda criança, quando ela presencia uma tragédia, e como essa tragédia vai moldar as escolhas da Aisha ao longo de toda a sua vida adulta, né? Vocês vão ver que, de certa forma, essa tragédia que ela presencia está entremeada em cada uma das escolhas, desde a profissão, de como ela lida a vida dela e as investigações, porque ela é uma jornalista investigativa, de como ela guia toda a vida dela depois dessa tragédia, tá? E aqui a gente vai acompanhar em paralelo, né, uma trama que a Aisha vai acabar de alguma forma investigando para uma matéria do jornal, onde acontece um tiroteio dentro de um shopping center, né? E aí a gente abre discussões inúmeras aqui que o Joe Hill, de forma alguma, ele é implícito nessas discussões, tá? Elas ficam todas bem claras. Aqui em Carregado ele vai querer muito tratar sobre o abuso da força policial, né, muito depois daquele movimento todo que existiu do Black Lives Matter e, né, quando um policial matou um negro usando força excessiva. Ele vai discutir, obviamente, a posição dele e levantar questionamentos sobre o armamento nos Estados Unidos, né, e assim, o Hill, como o pai dele, o King, eles são abertamente democratas, tá? Então eles são muito ativos na luta contra os republicanos e principalmente na figura do Trump, tá? E em momento algum isso fica implícito, tá? Ele deixa isso bem claro ao longo de toda a obra, tá? O grande ponto aqui é que realmente ele levanta esses debates através de uma história de terror, mas que é um terror longe, muito longe do sobrenatural. Ele é um terror muito crível. A construção de tensão, o thriller que o Hill apresenta aqui, ele é terrivelmente pé no chão. E aí, a partir desse tiroteio que acontece dentro do shopping, a gente vai acompanhar a história da Aisha se entrelaçando com um dos policiais, um dos seguranças ali do shopping. E é na figura de um desses... Eu não vou dar muito spoiler, obviamente, a obra é curta. Embora ela seja a maior novela aqui dentro do livro como um todo, acaba sendo uma obra tiro curto de ser lido, né? Então eu não vou entregar muito. Mas em Carregado, assim, eu bato o martelo, tá? Eu encontrei um dos vilões mais asquerosos dos últimos anos. Assim, o que esse cara faz dentro dessa obra chega a ser inacreditável em determinadas passagens. Mas se tu parar pra pensar, e se tu assistir qualquer jornal que seja no final de tarde, cara, tu vai encontrar histórias muito semelhantes ou até piores do que é retratado aqui. Então esse terror muito real, esse terror muito cotidiano, o Joe Hill brilha, tá? Ele brilha. Carregado é a melhor novela dentro de Tempo Estranho. Vai tratar de temas capciosos, ele vai botar o dedo na ferida. Eu tenho certeza que isso aqui incomoda muita gente. Mas assim, se eu dissesse, analisando a obra como um todo, porque eu vou entrar nas últimas duas novelas ainda, só Carregado já valeria a experiência com essa obra, tá? Talvez eu dissesse para parar por aí. Bom, aí a gente chega no terceiro conto, intitulado Nas Alturas. Todos os contos, as novelas, elas abrem com ilustrações e fecham também com ilustrações, tá? Então é bem bacana, assim. São artes interessantes que mais ou menos te dão pistas do que tu vai enxergar aqui dentro dessas obras, tá?
E aqui a gente vai acompanhar um dos protagonistas assim mais patéticos que eu encontrei dentro da literatura nos últimos anos, tá? Aqui é na figura do Aubrey. Tá? E o Aubrey, ele é um músico. Ele não chega a ser um músico de sucesso, ele tem um talento, ele tem um dom, mas que ele acaba não conseguindo atingir o estrelato dentro da música, mas ele tem sérios problemas de autoestima, de autoconfiança, e a gente vai acompanhar o Aubrey fazendo um salto de paraquedas, ou indo fazer um salto de paraquedas, em memória de uma amiga que faleceu. E um dos grandes desejos dessa amiga era que ele saltasse de paraquedas em homenagem a ela, porque ela adorava esportes radicais. E ele vai junto de um grupo de amigos, então vai ele, uma outra amiga, grande amiga deles, que vai saltar junto, que é também a paixão platônica aqui do Aubrey, e os irmãos da falecida fazer esse salto. E a gente acompanha as horas de desespero e de pavor e de tensão e de medo do Aubrey, enquanto ele se questiona o quão ridículo ele vai parecer por dizer que ele não quer saltar. Ele não quer, ele tá ali para tentar impressionar a guria que ele é apaixonado, ao mesmo tempo para tentar, de alguma forma, ali, homenagear a memória da amiga que morreu, mas ele não quer estar ali, ele tá em desespero. E durante essas horas em que ele tá ali tentando arrumar uma desculpa para não saltar, mas ao mesmo tempo tentando se encorajar, eles reparam uma nuvem muito estranha que tá próxima do avião deles. E aquela nuvem, ela tá longe de parecer algo natural, sabe? E eles ficam com aquela questão e é mais um desafio que aparece ali diante do nosso protagonista, mas acaba que eles saltam. E no saltar acontece um acidente e o Aubrey, ele aterriza nessa nuvem, né? E ali ele se vê preso. Tá? Então ele tá preso sozinho numa nuvem que não é bem uma nuvem, e ele começa a relembrar a vida, ele começa a se questionar, ele começa a colocar na balança tudo que foi feito e vivido até então, ao mesmo tempo que ele precisa dar um jeito de sair daquela posição completamente absurda que ele tá. Então assim, se de alguma forma o Hill ele é competente em nos botar de certa forma um desespero, porque assim, é uma situação completamente atípica e tu tenta imaginar tu ficando preso em algum lugar no céu sem saber onde é que tu tá, não sabendo se as pessoas vão se dar conta de que, cara, não, né, e no salto ele acabou morrendo, como é que alguém vai imaginar que o cara ficou preso no céu? Então assim, tem todos esses questionamentos, essas dúvidas, esse nervosismo por parte do Aubrey, mas eu confesso que a figura desse protagonista me incomodou demais, cara. Não é a questão dele ser frágil, sabe, psicologicamente ou emocionalmente, é a questão de muitas vezes tu quer ver o teu protagonista tomar um posicionamento, tu quer ver a trama andar por uma livre escolha dele, sabe? Eu fiz curso de escrita, para quem se interessa muito, a oficina literária é assim, o Thiago Cabello é um grande mestre aí na questão de ensinar a arte da escrita, e no curso dele ele bate muito na tecla o teu protagonista é quem toma as decisões, é quem faz a obra andar, né? São as escolhas desse personagem que fazem a trama progredir. E eu não consigo sentir que o Aubrey toma uma escolha. Ele é jogado, ele tá indo, sabe? Nada é por escolha dele. E assim, e quando tu vê ele recapitulando sobre os dias passados dele, também tu vê que assim, quase nada é por culpa dele, sabe? Então ele não tem as rédeas da vida dele. Eu entendo que isso pode representar muitas pessoas, mas pra mim não funcionou. Eu não queria ver um protagonista assim. Eu queria ver um protagonista mais ativo, sabe? E aqui o tom de Tempo Estranho começou a cair pra mim, porque esse foi um conto já mais maçante. Quando eu tava chegando no final dessa novela, eu já não tava mais interessado. Eu não tava ligando pro Aubrey. Pra mim, tava naquele tanto faz se ele ficar preso, se ele morrer lá em cima, se ele conseguir sair, eu não dou a mínima. Porque eu não ligo pro Aubrey. Então aqui começou a cair. E aí a gente vai pro quarto conto. E aí a gente tem muita coisa pra falar. Esse daqui eu vou precisar dar um gole. Bom, não vamos fugir, tá? A quarta novela se chama Chuva.
tá? E pelo que eu pesquiso na internet, Chuva é a mais celebrada dessas novelas dentro de Tempo Estranho, tá? E eu acho engraçado isso, tá? E ao mesmo tempo eu tento entender por que as pessoas, quando falam de Tempo Estranho, falam tanto da novela Chuva. Bom, em Chuva a gente vai acompanhar a nossa protagonista nomeada Honeysuckle. E a Honeysuckle, ela é uma jovem que vive num bairro simples. Tu vê que é um bairro que tem bastante diversidade cultural. A gente tem um culto extremista que é vizinho dela, ela tem um vizinho russo que ela também não entende muito o que ele tá fazendo ali, mas ela sempre desconfia dele, porque ele tem uma namorada que é stripper, e ele bate nela e abusa dela. E a Honeysuckle, ela é lésbica, e tem uma namorada chamada Yolanda, e a Honeysuckle também, no tempo livre, ela toma conta de um garotinho, filho de uma vizinha, e num desses dias que ela tá indo à casa desse garotinho, porque é importante, o garotinho ele tem uma condição que ele não pode com a luz do sol, então ele fica sempre restrito ali à casa dele, tá? E a mãe dele tem muito medo que ele acabe sofrendo alguma coisa ao sair pra rua, então eles têm sempre que ter todo esse cuidado do garotinho não sair de casa, tá? E é numa dessas que a Honeysuckle vai até a casa do garoto, e enquanto ela espera a chegada da namorada, que começa a cair uma chuva que parece de cristais, assim. É como se as gotas de chuva elas não fossem água, sabe? É como se caíssem espinhos, agulhas do céu, e começa um tremendo alvoroço na cidade. As pessoas que estão na rua, elas estão morrendo com uma enxurrada de agulhas penetrando no corpo, sabe? E o rio é muito visceral ao narrar isso, tá? E eu não vou dar nenhum spoiler, não se preocupem, porque isso é as primeiras páginas do romance, tá? A Honeysuckle, ela tá protegida na casa desse vizinho, e ela vê a namorada dela chegando junto da mãe pra largar ela na casa da Honeysuckle, e ela vê as duas morrendo nessa chuva, e ela não pode fazer nada, porque se ela sair, ela também vai acabar morrendo. Então ela vê as duas perecerem diante dessa chuva no meio da rua, e daqui a pouco simplesmente o céu abre, tudo passa. Só que a tragédia aconteceu. Milhões de pessoas morreram. E a gente começa a entrar num quê de meio que apocalipse, onde a chuva passa a ser o maior temor das pessoas. E cara, quando acontece uma tragédia nessas proporções, meio que a civilização ela vai pro espaço, né? Passa a ser um negócio meio The Walking Dead, assim, né? Cada um por si, todo mundo se protegendo, vivendo do jeito que dá, e aí começam os saques, começa aquele alvoroço todo. Passado essa tragédia, a Honeysuckle tentando processar tudo isso, ela põe na cabeça que a missão dela é atravessar a cidade, ir até outra cidade para contar para o seu sogro o que aconteceu com a filha e com a esposa, porque na cabeça dela ele deve estar preocupado, e ela não consegue contato por telefone nem nada, então ela começa essa jornada, esse quase road movie, esse road book aqui, para que ela consiga entregar a mensagem até o sogro. E assim, pode parecer uma premissa interessante. Agora, o desenrolar dessa trama, meu Deus do céu, não faz sentido, tá? Não, sinceramente, assim, em que mundo tu tá vivendo uma catástrofe global que tem uma chuva que a qualquer momento ela pode cair e tu vai atravessar uma cidade só para dar uma notícia pro teu sogro que a mulher dele e a filha morreram? Se ele não tá atendendo o telefone, ou é porque no momento ele não tá naquele local, ou porque ele também foi vítima. E tu vai simplesmente cruzar e te expor a todo esse risco para entregar uma mensagem que também não vai mudar em nada. Então assim, já começa por uma premissa descabida. Outro ponto, aqui a gente entra na questão mais delicada de toda a obra. Porque é algo que eu deixei mais ou menos passar nos contos anteriores, porque embora eu visse isso no meu radar, eu estava sempre vendo essa questão no retrovisor, não me incomodava como nessa última novela me incomodou. O Joe Hill força demais a barra na cultura woke. Puta merda, cara, ele espreme isso pra mostrar alguns pontos dele. Cara, não tem porquê. Tem passagens completamente absurdas dentro dessa obra
só para provar o ponto dele que ele é a favor da cultura woke. Vamos lá, a gente vai entrar num ponto mais delicado mais pra frente, tá? Mas isso, assim, a construção, a personagem, os personagens dessa obra, a premissa dessa obra, ela pode ser legal, mas a trama em si que o Joe Hill escolhe nos contar diante dessa tragédia, ela é fraquíssima, a motivação é fraca, cara, não tem nem pé nem cabeça, e principalmente os personagens são horrorosos. São horrorosos, tá? A Hana Sako é uma péssima protagonista e ela quer sempre mostrar que ela é a boazinha, ela sabe tudo que ela faz tá certo, porque os machos opressores, sabe, são todos ruins e quem é homem é mau, sabe? Tem uma pegada assim absurda nessa obra que, cara, é intragável. Assim, se tornou intragável, pelo menos pra mim, tá? É óbvio que pra outras pessoas isso pode simplesmente passar batido, mas pra mim não dá. Eu tô exaurido dessa cultura woke, eu vejo que isso tá matando as artes, principalmente o cinema, tá? Mas quando eu também começo a ver isso de forma tão explícita e tão maçante dentro de um livro, puta merda, eu fiquei, cara, eu terminei essa obra, eu fechei esse livro brabo. Eu acho que as minorias, como são colocadas, elas têm que ser representadas, é óbvio que sim, mas não força a barra. Eu não quero que force a barra para nenhum dos lados, entende? Eu não quero que force a barra pro heterossexual, eu não quero que force a barra pro homossexual, eu não quero que force a barra pro branco, eu não quero que force a barra pros negros, sabe? Não! Tanto é que a construção dessa crítica que ele faz dentro da novela Carregado, que é a segunda novela que eu comentei, é perfeita, é pontual, é na medida certa e é efetiva. Entende? Quando tu não extrapola, isso é válido. É um ponto de debate que realmente as pessoas vão estar ali para discutir, vão apontar seus pensamentos e segue. Agora, quando tu força a barra, quando tu quer botar isso goela abaixo das pessoas, cara, não tem como. Eu perco a vontade de querer debater sobre a obra, quando eu vejo algo nesse sentido. E principalmente, eu não vou nem me prender muito nessa questão da cultura woke dentro da quarta novela. Mas puta merda, que final horroroso. Todo o thriller investigativo, porque tem isso. Aí a Hana Sako passa a tentar investigar também quem é o causador dessa chuva. Quando tava naquela questão de, eu gosto disso, os americanos, aqueles mais nacionalistas, culpavam os russos. Aí ela achava que o vizinho dela, russo, poderia ter algo a ver. Mas aí tu tá naquela questão de, sabe, de teoria da conspiração. E quando se revela a trama, que não precisava, tá? Esse é o primeiro ponto. Não precisava revelar o que aconteceu. Deixa assim. Mas quando revela, putz, cara, é muito ruim. É muito ruim. Aí, eu aproveito o espaço desse vídeo pra gente levantar esse debate sobre a cultura woke. Isso tem passado cada vez mais a me incomodar e eu vejo que tá incomodando muita gente ao meu redor e também outras pessoas que a gente tem contato mais fora do nosso dia a dia, por assim dizer, tá? E a cultura woke, vamos tentar entender um pouquinho dela, tá? Ela nasceu lá em meados dos anos 60 e ela surgiu como um movimento de alerta para que as pessoas ficassem atentas a casos de racismo, a violência contra os negros. E perfeito, né? São realmente, não vamos mentir, tapar o sol com a peneira, o racismo ele é uma coisa real, ele existe. A gente vê, infelizmente, isso ainda entranhado em algumas sociedades, né? Em alguns países, enfim, em alguns grupos sociais. Só que o que nasceu com esse movimento woke, que deriva da palavra wake, que seria acordar, e o woke como acordei, ele passou a tomar uma proporção que ele expandiu. Ele saiu da questão do racismo, da defesa e do alerta, do estar vigia quanto a movimentos racistas, para algo como alerta para as minorias. E até aí também tudo bem, só que isso extrapolou de uma maneira absurda, sabe? Esse movimento aí nasceu nos Estados Unidos nos anos 60 e hoje ele já se tornou um movimento político, né? Como tudo vira política em qualquer lugar do mundo, tá? Só que a cultura woke, ela tá assim como eu vi nessa última novela do Joe Hill, ela tenta ser empurrada goela abaixo. Cara, não é assim que funciona. Isso eu vejo que traz um movimento muito mais crescente de raiva e de ódio
para com as pessoas que ainda guardam qualquer mínimo resquício absurdo de preconceito, mas faz esse preconceito também potencializar, porque não é empurrando goela abaixo algumas ideias que vai ser, que as pessoas vão se levantar e aquilo vai mudar. E aí tu passa a ver essa agenda tendo sempre que ser implementada, mesmo que de uma forma absurda e mesmo que de uma forma descabida, dentro da cultura. Pô, a gente vê filmes que de alguma forma tentam colocar, mesmo que não encaixe na trama original, eles tentam botar alguma coisa da cultura woke, ou quando não muito, né? Ou então vão fazer refilmagens de obras clássicas. Tá ali a cultura woke dentro dessa nova refilmagem porque a gente precisa se adequar aos padrões do politicamente correto. Essa não é a forma de se debater isso. Não é assim que a gente vai avançar nesse debate. Entende? Poxa, até achei engraçado. Eu detesto os filmes do The Rock, tá? Do Dwayne Johnson. Se alguém gosta, eu não entendo como, mas enfim. Tá? Eu detesto as obras do The Rock, porque ele é o The Rock em todas as obras, tá? Mas enfim, até o The Rock eu passei a respeitar porque ele deu uma declaração esses tempos se posicionando contra a cultura woke. Chega, isso tá matando o cinema. Isso tá, não vou dizer que tá matando o cinema, é mentira. Tá matando Hollywood. Hollywood tá morrendo por causa dessa cultura woke. Poxa, cara, debatam os temas, o cinema, as artes, elas estão aí justamente para quebrar o status quo, para transgredir muitas vezes, mas para levantar debate. Tudo existe jeito de debate, é óbvio que existem as pessoas radicais, mas a gente tem que partir do pressuposto que elas são minorias. Os grupos radicais extremistas, eles existem, isso é uma realidade, não vamos de novo tapar o sol com a peneira, mas eles são minorias. Então, assim, vamos pegar essa maioria que está disposta a debater, assim como eu, assim como tu, eu espero do outro lado da tela, e vamos discutir de forma eficiente, vamos discutir como adultos, vamos, sabe? Vamos trazer argumentos. Não tenta empurrar a goela abaixo. Não vai funcionar. Isso me irrita, entende? E eu sou uma pessoa que eu tô aberta a debates. E, cara, conseguem me irritar, me tiram do sério, porque isso não é natural. Debater desta forma não é um debate natural. Entendam isso. Mas assim, aí muitos vão me perguntar assim, tá, mas Andrew, essa novela, ela te irritou tanto a ponto de tu não explorar mais as obras do Hill? De forma alguma, tá? De forma alguma. As obras do Hill, elas se mostraram em termos de escrita muito competentes. Eu achei a prosa do Joe Hill muito competente. Então, assim, com certeza eu vou explorar outras obras do autor. Eu quero principalmente pegar romances escritos por ele. E tem um, principalmente, que está no meu radar faz tempo, que é o Mestres das Chamas. Tá? Esse eu tô bem interessado, já faz bastante tempo que eu fico de olho para ver se eu acho essa edição em um bom estado por aí, porque eu já sei que ela é bem esgotada na Amazon, então a HarperCollins podia fazer essa força para nós republicar Mestres das Chamas. Então, assim, de forma alguma, eu parei com a leitura e parei com a literatura do Joe Hill, tá? Até porque, assim, de novo, eu vou reforçar. Se vocês me perguntarem assim, Andrew, se eu achar esse livro por um preço bom, tu recomenda? Eu recomendo só pelo conto carregado. Eu paguei, se eu não me engano, R$20, R$23, alguma coisa assim nesse livro. E só pela novela Carregado valeu muito a pena. O resto me irritou, me tirou do sério. Mas eu tenho que cuidar, eu fechei, como eu disse, eu fechei esse livro brabo. Eu fechei esse livro irritado. Mas agora, já passou um tempo, faz o que? Cerca de 3, 4 meses que eu li essa obra. Já passou um tempo, já esfriou na minha cabeça, eu não tô mais tão incomodado. E o que ficou dela pra mim é a novela Carregado. Então, assim, eu indico por esta novela, tá? Mas tenham ciência disso, tá? A cultura woke, pra quem se incomoda tanto quanto eu, tá muito presente aqui. Muito. Então, fique esse alerta. Mas, de novo, eu não vou parar com o Joe Hill por aqui. Eu sou muito fã do pai dele, eu sou muito fã do Stephen King. E da escrita do Joe Hill, eu me tornei fã. Sou adepto. Ele escreve até de forma semelhante ao pai dele, mas me pareceu menos verborrágico. Claro que o King também trabalha bem com contos e novelas, mas eu tive uma experiência de fácil leitura aqui, mas a construção de algumas tramas me incomodou demais. Mas e vocês? O que vocês pensam de tudo isso?
já leram Tempo Estranho? O que acharam das novelas contidas? Eu até deixei aqui de fundo, deixa eu ver se a minha câmera foca. Aqui tá a imagem de abertura do Conto Instantâneo e do Carregado, os dois melhores dessa coletânea. Então, assim, fiquei feliz de ter conhecido finalmente a literatura do Joe Hill, mas tem muito ponto para debate aí que eu não concordo. Tá? Curtiu o vídeo? Te ajudou de alguma forma? Deixa teu like, comenta aqui. O que vocês pensam sobre esse movimento da cultura woke entremeada dentro das artes? Vocês são a favor? Vocês acham que está em excesso? Vocês acham que isso está matando alguns cenários, principalmente como Hollywood? E principalmente, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. E eu tô louco para trocar uma ideia com você sobre isso. Eu tenho certeza que isso vai levantar muito debate. Então bora todo mundo se respeitando aí nos comentários e trocando uma ideia a fuder sobre. E também passa lá no Instagram, arsenal.books, por lá, de novo, eu tô sempre trocando ideia de forma mais online com o pessoal, compartilhando o que eu tô achando das minhas leituras em andamento, e a gente vai trocando uma ideia por lá. Se interessou por Joe Hill, quer ler, principalmente Carregado, ou quer ler as outras obras e ver se eu tô exagerando no que eu comentei por aqui, compra pelo link abaixo na descrição, na Amazon, ajuda demais este que vos traz essa resenha, porque vocês não pagam nada mais por isso e ainda gera uma comissão para mim, que vai ser totalmente revertida aqui pro canal, porque eu tô cheio de projeto por Arsenal Books. Então valeu, a gente se vê na semana que vem.